A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, chegamos mais um dia, mais uma live, aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson, estamos aqui no canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus, aleluia, o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Hoje é terça-feira, 30 de junho, 4 horas da manhã, muito frio em São Paulo, mas a palavra de Deus, ela está aqui para nos proteger de todo o mal. Aleluia, amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra que está em Mateus 17, Mateus capítulo 17, versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. É um texto breve, mas vocês vão entender que tipo de texto nós estamos falando. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai logo no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério que Jesus disse aos discípulos. Os discípulos, eles andavam com Jesus. Jesus teve um ministério de 3 anos. Durante esses 3 anos, os discípulos andaram com Jesus dia e noite. Eles comiam junto, eles dormiam todos praticamente juntos. Eles faziam tudo praticamente juntos, porque Jesus, ele contratou 12 discípulos, 12 testemunhas, 12 aprendizes da palavra de Deus. Porque Deus é o único soberano, mas ele sendo o único soberano, ele sempre foi e sempre será a maioria. Jesus explicando aqui é o seguinte, o que acontece hoje em dia. Jesus, ele é o bom pastor. Ele sempre foi e sempre será o bom pastor. Houve dia do pastor aí atrás. Mas eu não vi ninguém comemorando o dia de Jesus, porque Jesus é o bom pastor. E houve um garoto, ele estava endemoniado. Só que os discípulos, eles não conseguiram expulsar esse espírito maligno. Por quê? Porque faltou-lhes fé, faltou-lhes oração e jejum. É o que não vemos mais hoje em dia. Hoje em dia nós não vemos mais oração dentro das igrejas. Hoje em dia não vemos mais sacrifício de louvor ao Senhor. Não sacrifício humano, mas sacrifício de louvor ao Deus que está no céu. Ao nosso Deus que nos deu a vida. Ao nosso Deus que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo na terra. O Deus a qual criou
tudo e todos, o Deus que tem todo o controle na destra das tuas mãos, o Deus a qual mediu o mar a palmos, o Deus a qual criou os céus, ele mede os céus com o punho da tua destra, da tua mão. Oh, glória! Esse Deus, ele é tão todo poderoso que ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, quando ele bem quer, do jeito que ele quer. E ninguém jamais poderá intervir, ninguém jamais poderá dizer ao contrário, porque ele é Deus, ele é soberano de todas as coisas. E esses discípulos, aprendendo com Jesus, mas a pouca fé desses discípulos levaram à vergonha de não conseguirem expulsar um espírito maligno. Hoje em dia, nós vemos por aí muita cantoria, muita dancinha dentro das igrejas. Muita coisa que não elevam a nada espiritualmente, mas sim carnalmente. Meus irmãos, não existe mais oração e jejum. Para vocês terem uma ideia, olha a hora que é, 4 horas da manhã. Todo dia, mais ou menos esse horário, este servo, esse pecador que vos fala, está aqui nesse horário, alabaçura e canta. Sempre está nesse horário, já orando, jejuando e falando da palavra de Deus. Nós só temos uma vida e essa vida ela tem que ser preservada. Essa vida ela tem que ser integrada ao nosso Deus. Porque Jesus disse, geração incrédula e perversa. É o que está acontecendo nessa geração de hoje em dia. A geração de hoje em dia é muita conversa e pouca palavra. A geração de hoje em dia é muita dancinha e pouca oração. A geração de hoje em dia é muito entretenimento e pouco jejum. O inimigo ele entrou nas igrejas. Ele está fazendo o que quer com todos. E todos esses pensam que eles estão agradando a Deus, mas não estão. Pode ter certeza que não está, meus irmãos. Muitos acreditam que o que eles fazem está agradando a Deus, mas não está. Há quem diz ao contrário. Mas em Jeremias diz que o coração é enganoso, ele é perverso. Não há quem agrade a Deus do jeito que tem que agradar. Nem este servo que vos fala agrada a Deus. E esse servo que vos fala tem que orar muito, tem que buscar muito a presença de Deus, tem que fazer muito o correto para que este servo também tenha o caminho da vida eterna. Não pense vocês que eu estou aqui todos os dias, mas todos os dias eu tenho que buscar a minha salvação, porque a salvação ela é individual e cada um tem que buscar a sua. Mas hoje em dia o que estão ensinando não é salvação. Hoje em dia o que estão ensinando não é remissão de pecados. Hoje em dia o que estão ensinando não é buscar a Deus como deve ser. Hoje em dia o que estão ensinando é entretenimento para puxar mais gente na igreja. Hoje em dia o negócio de muitos é encher a igreja de dizimistas e ofertantes. É verdade. Hoje em dia, muitos querem igrejas cheias para dizimar e ofertar. Mas aquele que está lá em cima do púlpito, o líder, ele não está preocupado com a tua salvação, ele não está preocupado com os teus pecados, ele não está preocupado com nada disso. A preocupação dele é financeiro, é dinheiro, é igreja cheia, igreja lotada, para que o bolso seja cheio, para que o dízimo entre, para que a oferta entre dentro da igreja. A santidade está deixando de lado. Jesus está sendo deixado para fora e dentro só tem doutrina humana. E a palavra de Deus diz que no futuro vão se haver iniquidades, o amor se esfriará e muitos trarão doutores para si mesmo, para ouvir o que o teu coração perverso quer ouvir. São palhaços entretendo bodes.
E esse tipo de pessoa que vai atrás desse tipo de igreja é bode. A palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus é clara. A maioria, ninguém mais quer ouvir a palavra verdadeira de Deus. Ninguém mais quer ouvir a verdadeira doutrina de Jesus, que é arrependimento dos pecados, a remissão da tua vida, transformação para adorar Jesus. Ninguém mais adora Jesus. Todos adoram homem. Todos vão para a igreja para dizer que o pastor, que ele está todo dia nas igrejas. É isso que está acontecendo. E eu vos falar um testemunho que isso é real, porque este servo também já foi assim. Este servo também já foi assim. Este servo ia na igreja todo dia para mostrar para o pastor que eu estava lá. Mas Jesus abriu os meus olhos, assim como ele me mandou abrir os teus agora, nesse momento. Orem a Jesus, busquem a Jesus. Porque assim como os discípulos, eles ainda estavam fracos na fé. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Ninguém mais busca Jesus. Todos querem buscar festas. Todos querem buscar alegria. Tem igreja que eu já vi por aí que tem até cadeira cativa igual de estádio de futebol. Tem banheiro privado. Meus irmãos, o que está acontecendo com a igreja? Vocês acham mesmo que Jesus está contente? Vocês acham mesmo que Jesus está se agradando do novo modernismo da igreja? A palavra de Deus, ela sempre foi moderna. Desde a criação até o Apocalipse, ela sempre foi moderna. E ela sempre está falando o que há de acontecer no futuro. A Bíblia é o maior computador de todos os tempos. O que está escrito aqui é o que aconteceu. O que está escrito aqui é o que está acontecendo. O que está escrito aqui é o que irá acontecer. E o que está escrito aqui, o que está acontecendo é apostasia. Muitos estão se apostatando da fé. Muitos estão deixando Jesus de lado, a doutrina de Jesus de lado, para seguir doutrina de homem. A Bíblia diz que muitos seguirão doutrinas de demônio. Muita revelação, muita coisa, mas pouca palavra. Pouco sacrifício a Deus, muito sacrifício para o dinheiro e pouco sacrifício a Deus. Meus irmãos, estamos correndo um sério risco. E esse risco chama-se salvação. Naquele dia terá muita surpresa. Nem muitos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito pouca palavra. Existem pessoas que buscam a palavra, que buscam Deus a todos os dias. Existem muitos e somos a maioria. Glória a Deus. Você sabia disso? Os cristãos, nós os cristãos que buscamos verdadeiramente a palavra de Deus, nós somos maioria. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada pensado. Deus, ele faz propósito. Deus, ele faz tudo do jeito que ele sempre fez. Deus, ele faz tudo do jeito que ele sempre programou. Está escrito na palavra. Porém, veja só o mistério de Deus. Porém, ele se alegra para que todos sejam salvos. Mas ele sabe que nem todos serão salvos. Mas ele se alegra para que todos serão salvos. Aí você me pergunta, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe tudo. E sabe muito bem que se você aceitar Jesus nesse exato momento, livrar o teu coração de coisas mundanas, você será salvo. Porque ele deu livre-arbítrio para que nós escolhemos o que nós quisermos. Deus, ele não força ninguém a nada. Jesus, quando ele resgatou os discípulos, ele disse, siga-me. Os discípulos que seguiu. Os discípulos que quis seguir, porque ele conhece o coração. Ele sonda os pensamentos e ele prova o rim para dar cada um a medida da tua caminhada. Então, nesse momento,
Aproveite essa palavra e se arrependa dos maus caminhos. Se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus. Esses dias eu vi um amigo meu de muito tempo, época de adolescente, foi batizado nas águas. Meu amigo José Roberto Pedro Júnior. Ô, meu irmão, que felicidade que eu tenho de ti, meu irmão. Se batizou nas águas. Glória a Deus, entregou a vida dele para Jesus. Nós somos adolescentes, nós somos do mundo. E esses dias a gente conversando, como é bom, né? Como é bom. O Jesus, ele transforma as nossas vidas. Jesus, ele transforma para melhor, para assim seguir ele e todos irmos para a vida eterna. Aleluia. Essa palavra de Deus, ela é abençoada. Toda palavra de Deus, ela é abençoada. Meu irmão, vamos preservar mais a palavra de Deus em nossos corações. Buscamos ao Senhor sem cessar. Vamos orar sem cessar. Essa é a palavra de Deus. Isso você não vai ver nas igrejas. Esse tipo de palavra, esse tipo de pregação você não verá em nenhum lugar. Mas tem pessoas que pregam realmente a palavra. Tem pessoas que pregam na rua. Tem pessoas que pregam em live, assim como este irmão faz. Tem muitas pessoas que pregam a palavra. Não guarde o doutor para si. Guarde somente Jesus. Busque somente Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eita glória, aleluia. Meus irmãos, muito obrigado. Chegamos a mais um fim de uma live. Aqui é o seu irmão Emerson, muito feliz em estar com vocês todos os dias de manhã, de madrugada, para preservar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus entre no meu e entre no teu coração, porque a palavra de Deus primeiro vem aqui e daqui ela vai ser expandida. Porque o Filho do Homem virá. Olha só essa revelação. Está vindo direto do céu. O Filho do Homem virá quando a palavra for pregada em todo mundo. Ficai atento para os sinais que acontecem. Os sinais é esse. A palavra ela está sendo pregada. A palavra ela está sendo revelada para aqueles que têm que ouvir a palavra. Então seja esse alguém que está sendo revelado essa palavra. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glória a Deus. Chegamos mais no fim de uma live aqui no canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.